Olá, tudo bem? É bom demais receber você aqui nesse cafezinho onde a gente se encontra para conversar sobre aquilo que tem profundidade, tem sentido, tem beleza, tem verdade e aquilo que a gente quer para as nossas vidas, uma vida com propósito e com abundância. E hoje eu queria convidar você a ler comigo um texto incrível que sacode o meu coração e que vai dar assim uma base para o que a gente vai falar aqui, para o que eu tenho para dizer para você. Esse texto está em Êxodo 19, nos versículos de 3 até 6. E diz assim: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Gente, eu acho isso aqui incrível. Eu acho incrível. Eu quero pertencer a Deus. Eu quero ser propriedade peculiar de Deus. Eu fiz essa escolha, eu faço todos os dias quando eu acordo. Quero caminhar, ir para Ele, ser alguém que está olhando para Ele. Sabe? Eu não estou dizendo aqui que alguém que olha para Ele deixa de perceber o planeta Terra ao seu redor, a família ao seu redor. É justamente o contrário. Cada situação vai me dizer o que significa o propósito de Deus elevado dentro daquilo que a gente está vivendo. É uma prova, é um trânsito, é uma pessoa encontrada na rua, é uma comida no supermercado. Deixa de ser só comida para ser algo elevado, sabe? É algo incrível que você está fazendo. É uma missão que você tem com o Pai. E eu fui procurar no dicionário o significado de peculiar, embora a gente saiba muito rasamente. Gente, peculiar é ser próprio de alguém. Veja bem, próprio de alguém, propriedade de alguém. É quando se recebe o nome de alguém. É um adjetivo, é mais que um nome, é um adjetivo característico de alguém. Ou seja, é mais do que receber um nome de cartório, sabe? Ter uma denominação interna dos seus adjetivos, suas características, sua personalidade, sua mente, tudo ligado, atrelado a Deus. Isso é ser peculiar de Deus, propriedade peculiar dele. E o texto, ele continua dizendo uma coisa muito interessante, olha aqui. Embora toda a terra seja minha, vós sereis meu reino sacerdotal e nação santa. Eu acho isso lindo demais. A terra inteira pertence a Ele. Ele deu a liberdade para aqueles que não desejam ser peculiares dele. E ainda nos ordena que nós não desprezemos pessoas, que nós estendamos as mãos, que nós amemos as pessoas. O desejo dele é que todos pertençam a ele, mas alguns vão dizer: eu quero ser propriedade peculiar de Deus. Muitas vezes você está na igreja e ouve aquele apelo: ei, você quer aceitar a Jesus? Você quer pertencer a Jesus? Você pode até pensar assim: mas eu já pertenço a Deus, eu não vou levantar minha mão. Mas veja, é preciso que você manifeste a sua vontade. Jesus fez isso quando ele andava e curava as pessoas e perguntava: o que você quer que eu te faça? Sabe? Inúmeras vezes ele ouviu o que as pessoas diziam do fundo do coração: é isso mesmo que eu quero. Então, quando você diz: eu quero pertencer a Deus, e o sobrenome dele está na sua espiritualidade, existe algo chamado paternidade, que tem 4 características que eu quero conversar com você. A primeira delas é o amor. Mesmo quando você não entende o objetivo do seu pai, você aprende a amá-lo. Amor é uma coisa que se aprende. Você aprende a amá-lo, a admirá-lo, a querer bem a ele, sabe? Você não admite, mesmo quando seu pai
humano está errado que alguém fale do seu pai ou da sua mãe perto de você. Porque você pertence. Então, eu me lembro quando jovens, um dia em que meu pai nos ensinou a desentortar pregos. Os pregos eram muito caros então e ele estava construindo formas ali para a base da nossa casa e nos ensinou isso. Sabe, quem tem 10, 8, 7, 6 anos entende a importância da lição de desentortar pregos. Gente, a gente passa a vida inteira desentortando pregos. Sabe, seja como for, aí eu diria a você que essa referência fica na alma e no coração. Na hora você não entende, mas depois você vê que desentortar pregos te ensina resiliência, te ensina o reaproveitamento, te ensina a dar valor àquilo que ninguém dá, te ensina a desentortar outras coisas na vida, outras ideias, sentimentos. E tudo isso meu pai terreno me ensinou por meio do meu pai divino, numa lição tão simples. Então, a paternidade nos leva a amar, acima do entender. Eu não entendo onde Deus está me conduzindo, mas eu sei que é uma coisa gloriosa. E a fé tem a ver com eu sei. Não é com eu já vi ou com eu tive a comprovação científica, mas eu sei que é para um destino glorioso. Eu o amo. E esse amor, ele faz com que eu admire e com que eu queira agradecer e com que eu veja todo o esforço de Deus, sabe? É tão desprezível quando a gente não reconhece o esforço de Deus. Todos os dias, sai na sua janela, olha aí quantas folhas, você consegue contar quantas folhas nasceram? No seu jardim ou no seu bairro, quantos passarinhos estão nas árvores, quanto alimento a terra inteira recebe, e é tão ingrato que tantas pessoas estejam caminhando, habitando a terra, sem reconhecer tudo que Deus faz todo dia por nós. O fato dele ter enviado seu próprio filho, o fato dele ter enviado mensageiros, profetas, para nos dizer coisas lindas que às vezes a gente teima, dá trabalho a Deus. É isso que a gente faz, dá trabalho a Deus. Uma propriedade peculiar significa que esse pertencimento vai fazer com que você ame e pare de dar trabalho. Com que você admire a criação de Deus, admire o próprio Deus. E veja, tudo que alguém cria tem ali sua natureza. Na criação, a natureza de Deus. Sabe? Aquilo que nós criamos pode entrar em caos. Pode sim. Você cria aí um programa de computador ou um aplicativo e de repente aquilo tem uma forma de caos ou fica ultrapassado. Agora entra numa mata virgem e procura onde está o desequilíbrio. Procura, você não vai achar. Não vai, porque a criação de Deus é perfeita, ela trabalha em sintonia, ela se oferece o tempo todo para nós. Então, o segundo ponto da paternidade é o temor. Muito mal interpretado pela egoísta caminhada humana. O temor tem a ver com uau, eu me curvo diante dessa grandeza. Eu entendo quem eu sou. Eu não sou arrogante. Eu não sou insolente a ponto de dizer eu digo Senhor, Tu és o Senhor. Quanto temor, quanto respeito até jogar um lixo fora do carro, respeito ao falar com uma criança, quanto respeito ao não sair numa chuva com raios, quanto temor ao Senhor tem dentro do meu coração. E quanto temor a Ele por aquilo tudo que eu recebi. O temor, ele é alinhavado à gratidão. E depois do amor, do temor, vem a obediência. O que é a obediência? É uma coisa cega onde eu vou como se eu estivesse dirigindo numa estrada que tem placas. Não, mesmo que não haja placas. Você sabe que ir muito veloz vai pôr em risco a vida de alguém. Você sabe que entrar numa trilha desconhecida não é uma boa ideia.
você sabe e você obedece. E por último, a gente fala de identidade. A propriedade particular e a paternidade estão ligadas à identidade. O que significa isso? Quem você é, quem recebe o nome de alguém, vive em tudo que faz a identidade com aquela pessoa. Se você nasceu no Nordeste, por exemplo, a sua identidade está ligada à fartura, à generosidade, ao abraço, sabe? Mesmo sendo muitos, vamos dividir com todo mundo. Se você nasceu no sul do nosso país, que é o Brasil, você sabe que a sua identidade está ligada ao trabalho, à organização, ao capricho, ao orgulho de falar da sua família, do lugar onde você vive. Você sabe que a sua identidade está ligada, por exemplo, a raízes que não vêm só dessa terra, mas de outras terras. Isso torna você mais humilde, que você sabe que não começou em você. Ou seja, se a sua identidade dentro da paternidade, em que você é propriedade peculiar, não te liga a Deus, e você continua falando palavras que ofendem, você continua com preguiça, você continua vivendo de forma desordenada e desorganizada, você continua aceitando que tudo tem que ser uma feiura, sabe? Até a mesa onde você come com a sua família, porque você não tem o capricho criativo que Deus sempre teve. Então, nessas coisas práticas, algo da sua identidade diz que ainda falta a aceitação de ser propriedade peculiar de Deus. Então, meu convite nesse dia é: vamos juntos ter Deus como Pai, como Abba. Vamos ser propriedade peculiar, gente que tem o nome próprio dele, que recebe o nome dele como adjetivo na nossa natureza. E é isso que eu espero de você, que quando você se exceder, porque você está vivendo numa cultura na Terra, muitas vezes onde existem interfaces com atitudes humanas inferiores, às vezes você erra. Então, quando você errar, saiba lembrar que a natureza do seu Pai eterno é perdão, é misericórdia, bondade, generosidade, alegria, criatividade. E é uma alegria muito grande estar ao seu lado, entendendo que nós somos propriedade peculiar de Deus. Um ótimo dia para você.